E aí, hoje o assunto mais aguardado da competência 1, eu acredito, né? A vírgula, tá? A gente vai se debruçar aqui num estudo sistemático direcionado à redação. A gente não vai fazer estudo assim como se estivéssemos sendo uma aula de gramática para a escola e que você tem que aprender aquelas regras. Bom, na verdade a abordagem é aplicada à redação do Enem, então fica bastante esperto aí, procura realmente gravar tudo aquilo que vai te ajudar a não desperdiçar a oportunidade de gabaritar a competência 1, porque as vírgulas elas têm feito aí a grande diferença na redução de pontuação da competência 1. E eu já peço para você tirar da cabeça uma noção que é a ideia completamente equivocada que se consolidou ao longo do tempo, que vírgula é porque tem uma pausa ali, é porque eu leio em voz alta e de repente eu sinto a necessidade de pausar, então se eu pauso, eu registro ali uma vírgula. Por favor, tire isso da cabeça, porque isso é folclore, tá certo? A vírgula, ela tem outros fundamentos, tá? E a gente tem que ficar atento a essa questão. Olha só, virgular bem vai deixar claro para você o seguinte, né? Vamos entender aqui de uma vez por todas a seguinte situação. Veja aqui, a vírgula ela serve primeiro para organizar o texto, tá certo? Ela organiza o texto, então veja isso. A gente tem também outra intenção de uso de vírgula, que é separar os termos acessórios. Por isso eu disse que você tinha que estudar as aulas anteriores, tá? Então a vírgula ela organiza o texto, ela separa os termos que são acessórios, ela marca relações entre ideias e ela evita ambiguidades. Ou seja, são muitos problemas que surgem no texto por conta de uma vírgula mal empregada ou pela ausência de uma vírgula, tá? Alguns alunos perguntam assim, Jardson, o que é mais grave? É não virgular ou virgular? Eu digo a você que, assim, né? Vou falar de bastante transparente. É melhor sem vírgula do que com vírgula em excesso, porque gera outros problemas. Porém, a ideia não é que você deixe de virgular, entendeu? Ou seja, não é que você deixe de empregar a vírgula, é que você entenda, tá? Você deve entender exatamente onde colocar a vírgula. E eu preciso que você entenda que esse desconto na competência 1 diretamente da vírgula, ele também afeta a competência 3. Por quê? Porque ele gera perdas de sentido completo. Ele marca uma dificuldade que o corretor terá de compreender suas ideias. Então isso vai se traduzir também em perdas na competência 3. Já escrevi uma vírgula a descontar na competência 3. Eu não falei isso. Eu estou falando que são descontados na competência 1. Tá? No entanto, existe um prejuízo no que diz respeito ao sentido do texto na competência 3. Então, o nosso gramático de referência, que é Evanildo Bechara, ele fala o seguinte, que a vírgula é um sinal que obedece à organização lógica do pensamento que você está expressando ali na sua frase. A função da vírgula não é fonética, não tem a ver com pronúncia, tem a ver com sintaxe, tem a ver com a estruturação das frases. Então, talvez por isso é que você tenha alguma dificuldade com relação à vírgula, mas eu quero que você tenha logo assim, tire da cabeça a ideia da aqui é uma questão, eu pronunciei até aqui, aí eu parei, uma vírgula. Tira essa ideia, não tem a ver com isso, tem a ver com sintaxe, com organização, com construção das frases, tá bom? Então é o seguinte, primeira regra, a vírgula não deve separar o sujeito do predicado. Presta bem atenção, eu estou falando sujeito, predicado. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado.
O predicado, ele começa exatamente no verbo. Começa... A partir do verbo, eu tenho o predicado. Então, não pode ter vírgula entre o sujeito e o predicado. Uma vírgula, não pode. Como assim? A exclusão digital, né? Tá vendo aqui, ó? A exclusão digital, deixa eu trocar aqui essa cor, peraí. Pronto. A exclusão digital, certo? Sujeito. Prejudica. Verbo. Olha essa vírgula aqui, totalmente nociva. Nociva. Vamos registrar uma coisa. Tu tem que procurar o verbo nas frases. Está escrevendo a redação? Qual o verbo ali? Procura, teu olho tem que bater no verbo, tá? Ah, o verbo é prejudica. Então, preste atenção. Se tu tá colocando uma vírgula separa. Duas vírgulas intercalam. Como assim? Se você põe uma vírgula, você está separando um elemento de outro, tá? Se tu põe uma parte da tua frase entre vírgulas, está intercalando, ou seja, está deixando aquele termo, aquele trechinho isolado. Isolado no sentido de o que vem antes continua depois daquela parte que está entre vírgulas, entendeu? Então é o seguinte, parágrafo aqui está com erro, olha só. A falta de acesso, esse trechinho, na verdade, a falta de acesso à internet compromete o desempenho escolar. Então, como é que eu falei? Procura o verbo. Verbo compromete. Então, aqui está a vírgula. Essa vírgula está errada porque ela separa o sujeito do predicado. Beleza? Jardson, então, mas você falou aí em intercalar. Quer dizer que se eu botar uma vírgula depois de compromete, ficando dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Tá certo? Lógico que não. Porque testa a falta de acesso à internet, o desempenho escolar. Eu teria aí duas frases nominais sem o verbo. E não existe uma oração frasal, tá certo? Não, ou melhor, não existe uma frase verbal sem a presença do verbo. Se você botar um termo entre vírgulas, é porque aquele termo ele seria um complemento de alguma coisa, é uma oraçãozinha explicativa, que não é o caso. O caso aqui é o verbo é de ação. Então, eu preciso ter o verbo e que ele participe dessa oração. Por isso, eu não posso, tá legal? Eu não posso aqui deixar que o verbo, eu não posso deixar que esse verbo, ele receba uma vírgula, tá bom? Antes dele e separando assim o verbo do sujeito. Não posso. É somente retirar a vírgula e como tá aqui, ó, e está correta essa construção aqui frásica. Beleza? Vamos lá. Regra 2, expressões adverbiais antepostas devem ser isoladas por vírgula. Olha o que eu falei, ó. Isolar, tá certo? Quando eu falo em isolar, eu estou exatamente dizendo, tá? Que vai ficar entre, ok? Se tiver no meio, e no caso aí, está falando que é anteposta, então tá vindo antes. Ou seja, ó, grava isso. Se vem no meio, são duas vírgulas para que eu possa isolar. Pronto. Se vem antes, anteposto, no caso aqui é uma expressão adverbial anteposta, se ela vem antes, ela fica isolada por meio de uma vírgula. Então, olha só, por conta da crise econômica, o governo não conseguiu investir. Tá? Aqui tá faltando a vírgula, você tá vendo aqui a adequação, né? Tem que ter essa vírgula. E expressões adverbiais, tá? Elas, a partir de 3 palavrinhas, são obrigatórias, tá? Obrigatórias. Em relação, é obrigatório que você virgule, né? Que coloque a vírgula, tá? Mas se for assim, ontem Maria comeu abacaxi.
Esse ontem, colocar uma vírgula depois desse advérbiozinho ontem não é obrigatório. Por quê? Porque é só uma palavra, composto por uma palavra. Mas a partir de 3 é obrigatório, o Enem cobra isso, beleza? Em razão do distanciamento social, muitas escolas fecharam. Então, esse trecho está com erro, tá? Por quê? Porque aqui está faltando exatamente a vírgula, que marca a, olha, eu botei assim, ó, que marca a fronteira, né? Que marca a fronteira entre o adjunto adverbial deslocado e o início da oração principal. Como assim? A oração principal, meu querido, é fecharam. Tá aqui o verbo, ó, tá vendo? Procura o verbo. Quem fechou? Fecharam muitas escolas. Então, muitas escolas é o sujeito. Essa é a oração principal. Essa é a oração que carrega o sentido dessa frase. Nota que, se eu falar em razão do distanciamento social, aí você fica esperando alguma coisa. Por quê? Porque essa parte não tem sentido completo, tá legal? É um adjunto adverbial. Então, porque houve o distanciamento social, estou desdobrando, né, no caso, mas o caso aqui é apenas em razão do distanciamento social, que é um adjunto adverbial. Ele está deslocado, ou seja, ele está vindo antes do sujeito, então ele pede a vírgula. Jackson, tem algum jeito de fazer que o advérbio, que no caso aí o adjunto adverbial, ele não tenha vírgula? Tem. Se você colocar se você produzir, né, a sua frase aí na ordem chamada ordem direta. Como assim? Já falei isso em outras aulas. Sujeito mais verbo mais objeto. No caso, complemento. Tá? Ou seja, sujeito mais predicado. Se for a ordem direta, não teria vírgula. Como assim? Se você tivesse dito, muitas escolas fecharam em razão do distanciamento social, não teria vírgula. Ou seja, se você tivesse pego a oração principal, tá certo? Exatamente. Começado aqui, ó, muitas escolas fecharam, tá? E continuando aqui, dissesse em razão do distanciamento social, não teria vírgula, beleza? Então, vamos para frente. Regra 3. Orações ou expressões explicativas devem ser isoladas por vírgulas. Aquilo que eu falei, ó. Se está no meio, fica entre vírgulas, porque é um termo que eu posso muito bem... Olha só isso aqui, ó. A escola, olha isso aqui, ó. A escola forma bons escritores. Tá vendo que a oração tá aí, ó. Sujeito à escola, forma é o verbo, né? Então, bate o olho no verbo. Quem forma bons escritores? A escola. Cadê? Cadê o sujeito? Tá aqui. E ele tá distante porque houve uma oração que foi inserida. É uma oração explicativa, que ela foi inserida aí, que investe em leitura. Então, por que está entre vírgula, tá certo? Tá perfeito agora, né? Ela está aí intercalada, ou seja, está entre. Vamos ver aqui o seguinte. A gente tem que notar o seguinte detalhe. Preste atenção, criaturinha. Vou apagar aqui para mostrar a vocês. O principal erro dos meninos, né, de vocês aí, é colocar assim. Coloca uma vírgula aqui. Ou, muitas vezes, né, coloca essa vírgula aqui. Separa o sujeito do predicado. Normalmente é assim, a escola, vírgula, que investe em leitura forma bons leitores. Vê aqui o que, acha que tem todo o que antes do que tem uma vírgula. Não é assim, né? Não é assim. Aí você pode estar se perguntando assim, Jackson, mas se eu dissesse a escola que investe em leitura forma bons escritores, assim, direto, sem vírgula, estaria errado. Em relação a essa regra 3 que eu estou aqui mencionando, sim. Mas, na verdade, tem as orações que são restritivas, que não teria vírgula, né? Então aqui é outra regrazinha que eu acho que eu coloquei lá para frente. Não lembro, foram muitas regras, mas vamos seguir aqui que você vai encontrar e eu menciono quando for oportuno. Então é o seguinte, parágrafo com erro, né? Um trechinho. A educação pública que recebe poucos recursos sofre queda no desempenho.
Ó, essa vírgula aqui está inadequada. Por quê? Gente, olha o verbo sofre. Quem sofre queda no desempenho? A educação pública. Tá aqui o sujeito, tá? Então, se o sujeito tá aqui e o verbo tá aqui, não pode ter uma vírgula separando. Grava isso, pelo amor de Deus, tá? Evita esses erros. Bate o olho no verbo. Então, a educação pública que recebe poucos recursos sofre queda no desempenho. Errado. Como é que seria a correção? A correção é pôr uma vírgula aqui antes do que, tá certo? Porque aí daí eu teria aqui o sujeito, continuo tendo aqui o verbo, e eu posso muito bem pular, porque um termo entre vírgulas é um termo que está intercalado, né? Ou seja, eu coloquei ele aí, mas ele podia ir lá para o começo da oração, ficar anteposto, e só pediria uma vírgula, né? Que seria se fosse para eu mudar de posição, claro, né? Recebendo poucos recursos, se fosse o caso, que não é aqui, é só para mostrar a vocês que quando eu coloco antes, só pede uma vírgula. Se eu boto no meio, pede duas vírgulas, beleza? A expressãozinha, que no caso aqui é a expressão explicativa. Então, nesse caso, a função aí das duas vírgulas, tá? Isolar a explicação e manter o foco na ideia principal para evitar também a ambiguidade. Regra 4. Os termos de mesma função sintática devem ser separados por vírgula, tá? Isso é muito comum também que você erre na redação, não quero que você erre mais, por favor, tá? O desempenho, o desemprego, a violência, a pobreza são desafios urgentes. Então aqui tá errado, por quê? Porque eu tenho elemento 1, elemento 2, elemento 3, uma enumeração. Eu tenho termos que estão sendo, uma enumeração, no caso de mesma função sintática, tá? Fazem parte aí do sujeito, né? No caso, eu tenho aí um sujeito composto, tá? O desemprego, a violência e a pobreza estava resolvido. São desafios urgentes, estava resolvido, né? O desemprego, a violência, vírgula, a pobreza são desafios urgentes, tá? Então a gente tem que ver que ou coloca uma vírgula aqui ou você coloca o conectivo i para juntar aí as três palavrinhas desemprego, violência e pobreza, né? Formando um sujeito composto unido pela conjunção aditiva i. Né? Parágrafo trechinho com erro: o Estado deve combater a miséria, a desinformação e a exclusão social. Aqui a correção, como você mesmo está vendo, já é a colocação da vírgula exatamente após miséria, porque eu estou enumerando, né? A vírgula aqui ela está delimitando os elementos, está mostrando os elementos para facilitar uma leitura sequencial. É o que eu falei, a questão da enumeração. Ok? A regra número 5 diz que orações coordenadas adversativas devem ser separadas por vírgula. A escola investe, mas os resultados são limitados. Está errado, está faltando a vírgula aí antes do mas da conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, tá bom? E outras adversativas, né? Coloca aqui a vírgulazinha antes do mas, está resolvido. O trechozinho, para ilustrar mais uma vez: a tecnologia facilita o acesso, mas também aprofunda desigualdades. Olha só isso aqui, para você ficar com isso muito gravado na sua cabeça, tá? Olha só isso aqui. Facilita, verbo. Aprofunda, verbo. Quem aprofunda desigualdades? A tecnologia, sujeito. Quem facilita o acesso? A tecnologia. É o mesmo sujeito, mas agora eu tenho dois verbos, portanto eu tenho duas orações. São orações coordenadas e elas são do tipo que adversativa, né? Adversativas, elas exprimem o contrário, a ideia contrária, e elas devem ser separadas por vírgula, tá? A vírgula destaca a oposição de ideias, tá? Então é obrigatória a vírgula, é obrigatório que você utilize a vírgula aqui. A vírgula é obrigatória. A tecnologia facilita o acesso, vírgula, mas também aprofunda desigualdades. Beleza? Vamos aí para a regra 6, tá? A regra 6 fala o seguinte, que a gente deve empregar a vírgula antes de conjunções como
portanto, pois, quando explicativo, né? Logo. A vírgula, nesse caso, ela está aqui para reforçar uma conclusão a que o redator do texto chegou. Portanto, dizer o aluno se esforçou, logo foi aprovado, do jeito que está aqui nesse primeiro caso, está errado. Por quê? Porque o logo, como está no caso, essa conjunção logo, né? Ela está no lugar, por exemplo, de porque ela mostra uma conclusão lógica, então ela vai cobrar a presença da vírgula, tá? Um outro trecho para exemplificar: a evasão escolar aumentou, portanto é necessário intervir. Portanto, é necessário intervir, é uma conclusão a que você chega uma vez que a evasão escolar aumentou, né? Então, aqui eu preciso colocar a vírgula, como você está vendo aqui, ó, a evasão escolar aumentou, vírgula, portanto é necessário intervir, uma vez que eu tenho ali a intenção de reforçar a conclusão lógica do argumento. Certo? Então, a regra 7 agora, beleza? As orações subordinadas, adverbiais antepostas devem ser seguidas de vírgula. Como assim? Vamos ter calma. É muito comum também na redação que você acabe esquecendo, né, de marcar essa transição entre a condição e a consequência. Olha só. Olha um exemplo com erro aqui. Quando o Estado se omite, a desigualdade cresce. Então é o seguinte, eu tenho aqui, ó, quem cresce? A desigualdade. Quem se omite? O Estado. Eu tenho duas orações com sujeitos distintos, concorda? O Estado é sujeito de omitir, né? E crescer, o verbo crescer tem como sujeito o termo desigualdade. Então eu tenho aí uma oração subordinada. A subordinada é essa que começa com o quando, tá? Essa oração subordinada está anteposta, ou seja, qual que é a oração principal? É a desigualdade cresce. Isso, se eu falo a desigualdade cresce, você já entende sentido completo, portanto, oração principal. Mas se eu digo só assim, quando o Estado se omite, você fica esperando a informação que vem depois disso, né? Então, isso mostra que aquela é uma oração subordinada, tá certo? É uma oração que depende da outra para ter sentido completo. Então, quando o Estado se omite, a oração subordinada, ela cobra a presença da vírgula, porque em seguida vem aí a transição, né? Vem aí a transição entre a condição, que é quando o Estado se omite, e a consequência, que é a desigualdade cresce. Então, esses raciocínios que eu estou aqui mostrando para vocês, vocês têm que gravar para quando estiver revisando a sua escrita, né, da redação, você consiga encontrar o verbo para saber a referência sintática entre os elementos, os termos que compõem a sua oração verbal. Se o acesso for garantido, a desigualdade diminuirá. Então aqui está faltando a vírgulazinha, né? É só colocar a vírgula e está resolvido. Beleza? Espero que você tenha aprendido. Regra 7 muito importante, tá? Regra 8, né? As orações reduzidas, diminuídas, né? Tanto de gerúndio, como de infinitivo, como de particípio, né? Uma oração reduzida gerundial, de infinitivo ou de particípio, quando antepostas, devem ser seguidas de vírgula. Olha só, buscando alternativas, o governo lançou um programa, tá? Então aqui, ó, buscando alternativas, vírgula, essa é uma oração reduzida de gerúndio, né? As terminações ando, endo, indo marcam o gerúndio, tá? Infinitivo, como você sabe, AR, ER, IR, tá? E o particípio ADO, EDO, IDO, ADO, EDO, IDO. Então essas orações reduzidas, tá? Elas cobram, quando são antepostas, a presença da vírgula. Devem ter uma vírgulazinha ali depois delas, tá? Aplicando políticas públicas, o Estado pode combater a evasão. Aplicando políticas públicas, vírgula. O Estado deve combater a evasão. A vírgula, nesse caso, serve para garantir clareza na relação entre ação e sujeito, beleza? Regra 9.
Adjuntos adverbiais no meio da oração devem ser isolados. Eu comentei isso antes, está aqui o momento de mostrar a vocês. Ó. A exclusão social, segundo dados recentes, aumentou, tá? Está errado, está faltando a vírgula aqui, ó, e aqui, tá? A vírgula deve ficar justamente para fazer o quê? Intercalar, duas vírgulas intercalam, uma vírgula isola ou separa. Precisa de vírgula para não romper a fluidez. A fluidez é o que eu mostrava a vocês, ó. A exclusão social aumentou. Eu posso pular, tá? Eu posso pular essa partezinha aqui, eu posso simplesmente falar a exclusão social aumentou. Inclusive, é sujeito mais predicado, né? Sujeito mais o verbo. É a oração principal. Essa parte aqui, segundo dados recentes, que é o adjunto adverbial, Nesse caso aí, tá? A gente tem aqui o seguinte. Tá no meio, então vírgula antes, vírgula depois. Ele fica isolado, fica no meio da oração, isolado aí entre vírgulas, tá? O parágrafo com erro aqui, um trechinho. O Estado, por conseguinte, deve agir com urgência, né? A correção é o Estado, vírgula, por conseguinte, deve agir com urgência. Então eu tenho certeza que se você está entendendo, pegou esse bizu de olhar, procura o verbo, você não vai errar mais essas regrinhas aí. E para fechar aqui a regra 10, não se separa o verbo do seu objeto direto por meio de vírgula, tá? Objeto direto, no caso aqui, ó, a Constituição assegura, quem assegura alguma coisa, que é o direito à educação. No caso aqui eu tenho o objeto direto, que é o direito à educação. Não pode ter essa vírgula aqui, porque não posso separar o verbo do objeto direto. Ficaria sem vírgula. Trechinho com erro, o parágrafo, o texto apresenta argumentos consistentes. O texto apresenta o que? Argumentos consistentes. Portanto, o objeto direto, argumentos consistentes, não pode ser separado do sujeito, tá? Perdão, do verbo por meio de uma vírgula. Nesse caso aqui, ficaria apenas a frase normal sem colocar a vírgula. O objeto direto é um termo essencial e deve estar ligado diretamente ao verbo. Então, meus queridos, nós vimos aqui 10 regras. Eu espero que você consiga realmente rever essa aula e gravar, e na hora que estiver escrevendo sua redação, você realmente lembrar das minhas palavras e não vacilar nessa lindíssima, belíssima, maravilhosa vírgula, beleza? Valeu!